Em 2010, pela primeira vez, a revista Fortune adicionou uma empresa de tecnologia chinesa à lista das 500 maiores empresas do mundo, classificando-a na posição 397. Relativamente desconhecida na época, a Huawei havia estabelecido uma forte presença comercial no setor de telecomunicações na China e em uma dúzia de outros países. Na época, tinha vendas de quase 22 bilhões de dólares e coordenava mais de 23 mil funcionários em seu centro de operações em Shenzhen, na vizinha Hong Kong. Além disso, a Huawei tinha uma particularidade entre as multinacionais do país asiático. Era uma das poucas empresas chinesas na lista que vinha inteiramente de capital privado. A grande maioria das outras eram empresas estatais, paraestatais ou de propriedade majoritária do governo chinês. Hoje, além de ser líder internacional em tecnologia de telecomunicações, a empresa vende todos os tipos de eletrônicos de consumo, incluindo smartphones, computadores pessoais, tablets, televisores, relógios digitais, fones de ouvido e alto-falantes. Alinhado com um lucrativo modelo de negócios desenvolvido por Steve Jobs, seus executivos buscam criar e controlar um ecossistema de software unificado em todos os seus dispositivos. A empresa é pioneira na China, não apenas fabricando os componentes dos dispositivos que vende, mas também desenvolvendo, operando e regulamentando o software usado por mais de 400 milhões de usuários ativos de seus telefones celulares em todo o mundo. A ascensão meteórica da Huawei é apenas um exemplo do crescente poder econômico e tecnológico que as empresas chinesas adquiriram globalmente. No entanto, esse sucesso tem levado a empresa a se deparar com obstáculos não convencionais, não mais do mundo dos negócios, finanças ou pesquisa tecnológica, mas da política internacional e da rivalidade entre superpotências. Em 2018, o Congresso dos Estados Unidos introduziu uma lista negra de empresas chinesas com as quais o governo federal está proibido de fazer negócios, incluindo Huawei, ZTE e Xiaomi. Isso ocorreu devido às alegações de que seus dispositivos eletrônicos e redes de telecomunicações facilitam a espionagem por parte do governo chinês. Em 2019, os países membros da Aliança de Cooperação de Inteligência Five Eyes, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Reino Unido fecharam as fileiras para impedir a Huawei de instalar a nova infraestrutura sem fio 5G em seus territórios sob o mesmo argumento de espionagem. Desde então, os Estados Unidos e o Reino Unido têm tentado dissuadir o governo da América Latina e da Europa para não aceitar contratos de instalação e gestão de telecomunicações por empresas chinesas. Neste contexto, a China teve como iniciativa a implementação do China Dream, a estratégia de se constituir como uma superpotência industrial e da internet, materializada em planos recentes como o Made in China 2025, o Next Generation Artificial Intelligence Development Plan e o China Standard 2035. Como resultado de tal estratégia, principalmente pós-crise de 2008, os volumes dedicados ao fomento ao Sistema Nacional de Inovação têm apresentado crescimento exponencial. Segundo dados da OCDE, mensurados a partir da paridade de poder de compra, os gastos em pesquisa e desenvolvimento em relação ao PIB chinês evoluíram de 0,89% em 2000 para 2,4% em 2018, com um crescimento de 275% entre 2007 e 2018. Tal fato fez com que em 2018 os gastos em pesquisa e desenvolvimento chinês representassem mais de 95% dos gastos americanos, 4 vezes o da Alemanha e 3,2 vezes o do Japão, de maneira complementar aos incrementos dos gastos em pesquisa e desenvolvimento. As empresas chinesas se beneficiaram de uma quantidade substancial de recursos e uma grandeza de programas governamentais, dentre os quais se destacam o National Integrated Circuit Fund, com uma adoção de 19 bilhões de euros, e o Emerging Industries Investment Fund, com uma adoção de 5,4 bilhões de euros. Esse desejo tem se refletido em diversas dimensões, no que diz respeito apenas a startups unicórnio,
empresas avaliadas em mais de 1 bilhão, situadas em setores com alto dinamismo tecnológico, segundo um ranking The Global Unicorn Club, da influente plataforma de inteligência de mercado em áreas de alta tecnologia. Em julho de 2020, haviam 476 startups unicórnio no mundo. Destas, 122 eram chinesas e 229 estadunidenses. No entanto, ao se analisar o valor de mercado, as empresas chinesas eram avaliadas em 312 bilhões de dólares, frente a 316 bilhões de dólares comparados às empresas americanas. A partir desse panorama, a estratégia de desenvolvimento chinesa em direção à indústria 4.0, os segmentos em que a economia chinesa mais se destacou foram o setor de inteligência artificial e Big Data, o qual o ex-chefe de software do Pentágono, Nicholas Shailan, declarou que os Estados Unidos só conseguirão competir com a China neste setor dentro de 10 a 15 anos. A China provavelmente dominará muitas das principais tecnologias emergentes, particularmente a inteligência artificial, a biologia sintética e a genética. Isso porque as empresas chinesas se beneficiam de vantagens com um enorme e latente mercado doméstico protegido, o acesso a um volume gigantesco de dados, o grande poder de coordenação pública para a implementação de tecnologias em cidades inteligentes e a existência de players locais de destaque internacional, com amplo conhecimento do mercado chinês e que se beneficiam de enormes externalidades de rede derivadas da amplitude de suas plataformas tecnológicas. O principal agente dessas plataformas de dimensão digital, o WeChat, possuía em 2017 mais de 900 milhões de usuários que utilizam diariamente uma infinidade de serviços integrados. A plataforma a partir do crescente avanço de fusão entre sistemas físicos e virtuais. Tal fusão, por sua vez, assumiu tamanha dimensão que tem viabilizado uma explosão do volume de pagamentos por celulares. Segundo as consultorias iResearch e McKinsey, alcançaram 15 trilhões de dólares em 2017, ou mais de 40 vezes o valor movimentado nos Estados Unidos. É nesses segmentos em que se situa a maior parte das empresas chinesas de base tecnológica, que tem se destacado internacionalmente. Apesar do posicionamento de destaque internacional de empresas nas áreas de serviços inteligentes, com destaque para inteligência artificial e 5G, a estratégia de desenvolvimento chinesa em direção à indústria 4.0 encontra importantes limitações em algumas camadas da infraestrutura tecnológica. O principal caso ilustrativo dessas limitações é a dependência da importação de semicondutores de alta performance. Isso porque o governo americano tem exercido pressões diretas para empresas chaves na cadeia de suprimento de semicondutores cessarem parcerias com empresas chinesas, dentre as quais o caso mais emblemático é o fim da venda de circuitos integrados de última geração da TSMC para empresas chinesas. Adiciona-se a isso a pressão indireta para que a principal fabricante de equipamentos necessários para a manufatura de chips semicondutores, a holandesa ASML, também restringe as vendas de seus equipamentos de última geração a empresas chinesas, a fim de que elas não sejam capazes de avançar na cadeia produtiva e contornar as restrições derivadas de acesso aos chips fabricados pela TSMC. Ou seja, os Estados Unidos inviabilizam que as empresas chinesas tenham acesso a chips semicondutores de última geração já manufaturados, bem como acesso a máquinas e equipamentos necessários para a fabricação destes. A TSMC, empresa taiwanesa, é responsável pela fabricação dos chips mais avançados da atualidade, tendo como seus clientes empresas chinesas como a Huawei e a Xiaomi, e as americanas Apple e Qualcomm. É exatamente por tais motivos que, além de forçar a restrição de oferta a empresas chinesas, o governo dos Estados Unidos tem atuado fortemente para convencer a taiwanesa TSMC a deslocar parte sensível de sua produção para novas fábricas a serem construídas nos Estados Unidos. Por fim, ainda se destacam as pressões americanas para que países aliados restringam o acesso de empresas e tecnologias chinesas em seus mercados,
sendo a batalha em torno da definição dos padrões de telecomunicações via 5G o principal expoente. Assim, além de reduzir o espaço de valorização do capital chinês, a internacionalização de seus padrões tecnológicos seria interditada, ao menos em tais segmentos. Como resultado desse cenário, e a despeito dos avanços em todas as demais áreas da indústria 4.0, citadas anteriormente, observa-se que a complexidade tecnológica exigida para o desenvolvimento e a fabricação, principalmente de chips semicondutores, dentre os quais se incluem aqueles dedicados à inteligência artificial, ainda se configura como uma lacuna central no China Dream. Ou seja, a guerra tecnológica em curso tem deixado evidente a dependência chinesa indireta das tecnologias de empresas americanas. Extremamente cobiçada pela China por ser considerada uma república rebelde e por ser o lar da grande TSMC, responsável pelos semicondutores mais avançados do planeta, o governo chinês deseja reanexar Taiwan, a qual, em parceria com os Estados Unidos, tem feito testes de ataques em seus próprios sistemas, se preparando para ataques vindos de nações estrangeiras, principalmente da China. Em contrapartida, o governo chinês informou que não é responsável pelos ataques cibernéticos recebidos por Taiwan. A Record Future, empresa de cibersegurança, disse que descobriu que grupos chineses têm buscado organizações em toda a indústria de semicondutores de Taiwan para obter códigos-fonte, kits de desenvolvimento de software e design de chips. A empresa baseou suas reivindicações em evidências que compilou usando um método chamado análise de tráfego de rede, ou seja, que examina tráfego para detectar ameaças à segurança. Atualmente, devido à força bélica americana, a China sabe que não pode invadir Taiwan fisicamente. Uma guerra física seria inviável em termos de custos para todos os envolvidos. Chegamos ao ponto que podemos dizer que uma terceira guerra mundial teve início, a Primeira Guerra Cibernética. Deixe seu like, inscreva-se no canal e deixe seu comentário. Nos vemos no próximo vídeo.